Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esses temas. O tema que eu me prontifiquei a falar sobre é quem é Durga? E aí nós vamos fazer algumas reflexões a partir de alguns textos tradicionais, especificamente três textos. O Devi Mahatmya, um Purana chamado Brahma Vaivarta Purana e o Durga Suktam. O Durga Suktam é um texto que está nos Vedas. Evidentemente, nós não vamos entrar em detalhes sobre todos esses textos, mas eu vou apenas pegar alguns versos de cada um deles e, ao longo da minha fala, tentar conectar as ideias que são transmitidas nesses versos desses três textos. Aí eu vou, em princípio, explicar rapidamente, bem rápido, o que é cada um desses textos, para depois entrar nos detalhes. Então, o Devi Mahatmya ocorre nos capítulos de 81 a 93 do Markandeya Purana. O Devi Mahatmya é uma obra fundamental, talvez a mais importante para o Tantra Shakta. Nesse texto, no Devi Mahatmya, é narrada uma batalha entre manifestações da Devi e alguns asuras. Agora, dentre esses três textos que eu mencionei, o Devi Mahatmya, o Brahma Vaivarta Purana e o Durga Sukta, provavelmente o ensinamento, né, que ocorre de forma escrita há mais tempo é o Durga Sukta, porque ele faz parte dos Vedas. Então, só relembrando, né? Há quatro Vedas: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda, sendo o Yajurveda de certa forma organizado como Krishna Yajurveda e Shukla Yajurveda. E cada Veda é organizado em quatro partes: Samhita, Brahmana, Aranyakas, Upanishads. Alguns estudiosos também adicionam uma última parte, uma quinta categoria, que seria Upasanas. Então, o Samhita seria composto por mantras e bênçãos. O Brahmana, composto por comentários e explicações sobre rituais, cerimônias e yagnas. Os Aranyakas, formados por rituais, cerimônias e yagnas. E as Upanishads, que são textos que discutem meditação, filosofia e conhecimento espiritual. Cada parte dos Vedas é organizada em Prapataka, que seria o equivalente a um capítulo, e cada Prapataka é organizado em Anuvakas. Anuvakas seria seções dos capítulos. Aí por que eu estou falando isso? Para eu situar o Durga Suktam dentro dos Vedas. Então, o Durga Suktam ocorre no Krishna Yajurveda, especificamente na Aranyaka Taittiriya, na quarta Taittiriya, no Prapataka 10, ou seja, capítulo 10, a quarta Taittiriya do Krishna Ayurveda, na Anuvaka 2, na seção 2, então, falando com termos em português, né? Seção 2 do capítulo 10 da Taittiriya, da quarta Taittiriya do Krishna Ayurveda. É lá que está o Durga Suktam. E o Durga Suktam, ele aparece como um hino que nos leva a entender Durga como uma manifestação similar ao Agni, ao fogo ritualístico. Então, à medida que o hino vai se desenrolando, a pessoa pode ficar na dúvida se aquele hino está se dirigindo a Agni ou está se dirigindo a Durga. Aqui eu vou mencionar apenas um mantra do Durga Suktam e o comentário sobre este mantra que foi feito por um sábio bastante conhecido chamado Sayana Acharya,
Então, Sayanacharya é um sábio que ele fez o Bhashya, ele escreveu o Bhashya de todos os Vedas. Ele escreveu comentários para todos os Vedas. E aí eu vou pegar a explicação do Sayanacharya para esse mantra específico que está lá no Durga Sukta. Então, o que é um Sukta? O Sukta é um hino védico e a palavra Sukta é a junção do prefixo su mais ukta. Ukta vem de vat, né? Então, ukta significa dizer ou falar. Então, su, como é bom ou bem. Quando a gente junta essas duas palavras, nós temos sukta, que significa bendito ou bem falado. Então, é um hino de louvor a uma determinada deidade, a um deva ou uma devi. Outro texto que eu vou mencionar são dois shlokas do Brahma Vaivarta Purana. Esse Purana é um Purana Vaishnava, mas que na segunda parte ele menciona algumas devis como sendo manifestações da Prakriti, e dentre essas devis que são mencionadas, ele menciona Durga. Então, lá nesse Purana, a Durga é mencionada, e aí o Purana dá uma explicação letra por letra do que significa a palavra Durga. Agora, o Devi Mahatmya é um texto de extrema relevância para o Tantra Shakta. Eu considero ele como o mais relevante. É como se de lá tudo surgisse, né? Toda as explicações sobre Devis, sobre Shakta, sobre Tantra e etc. surgem do Devi Mahatmya, de certa forma. E há algo especial no Devi Mahatmya que se conecta com outros textos muito importantes do hinduísmo, que são o Ramayana e a Bhagavad Gita. E às vezes a gente não percebe essa conexão, que é a seguinte: tanto no Devi Mahatmya, quanto no Ramayana, quanto na Bhagavad Gita, todos os três textos começam com um problema, com alguém com alguma dificuldade, com o sofrimento de alguém, com a depressão de alguém. Então, por exemplo, no Ramayana, a gente começa o texto, ou seja, o texto começa com uma certa insatisfação ou tristeza de Rama. Ele, na juventude ou na adolescência, ele está passando por uma certa um mal-estar existencial, vamos dizer assim. Na Bhagavad Gita, como nós já sabemos, começa com a depressão de Arjuna, né? Depois de ter lutado contra a própria família por décadas, ele se põe numa posição em que ele terá que travar uma guerra contra seus parentes, e isso o abala psicologicamente a ponto dele cair em depressão. E no Devi Mahatmya, nós temos também no início dois personagens que estão também com problemas, que são um mercador, um comerciante chamado Samadhi, e um rei chamado Surata. Então, o sofrimento do rei é porque ele foi derrotado em algumas batalhas e, por fim, seu reino foi usurpado por ministros corruptos. Então, ele perdeu o reino e, tendo perdido o reino, ele abandonou a cidade e foi para a floresta procurar os sábios. Já Samadhi, ele foi um comerciante rico que teve a sua riqueza usurpada pelos próprios parentes, né? Por esposa e filhos, e também perdeu tudo. Então essas duas pessoas elas estão com problemas, e o Devi Mahatmya ele começa exatamente nesse ponto. Então por que eu considero importante este fator dos textos começarem mencionando o sofrimento de personagens, né? Por que eu estou apontando para isso? Para mim, isso nos lembra do mais importante ensinamento dos Shastras, que é: a maior riqueza que alguém pode almejar é a libertação do sofrimento. E percebam, nessas histórias, em princípio, não estamos falando apenas de uma categoria metafísica de um sofrimento subjetivo. Estamos falando de fatos concretos do dia a dia, como, por exemplo, a tristeza diante de nossas relações familiares e prejuízos financeiros. Então, não é apenas um sofrimento da condição da existência humana, né? Algo extremamente abstrato, mas é um sofrimento devido a questões práticas do dia a dia que essas pessoas ou que esses personagens estão enfrentando.
Então, embora a liberdade prometida pelos Shastras seja algo de alto nível metafísico, provavelmente os sofrimentos diários das coisas corriqueiras seja algo mais concreto e palpável sobre o qual nós possamos conversar com mais clareza, né? Porque é algo que está na nossa vida, dia a dia, é algo que está em comum entre todas as pessoas, seja qual for a classe social, as condições de vida dessa pessoa, alguns desses tipos de sofrimento vão estar presentes, né? Algum tipo de insatisfação desses, né? Como relações com amigos, relações com família, condições financeiras, esses tipos de sofrimento eles vão estar nos afetando de alguma maneira. E algo que os três textos mencionados têm em comum é justamente a promessa de bênçãos para males, eu estou chamando isso de males práticos do dia a dia, né? Coisas corriqueiras que estão nos afetando diariamente. Esses três textos que eu mencionei, né? O Devi Mahatmya, o Ramayana e o Bhagavad Gita, os três falam de sofrimentos corriqueiros do dia a dia, além, evidentemente, do sofrimento como categoria metafísica. Então, eu vou começar mencionando o que é que o Devi Mahatmya nos diz sobre Durga. Então, para isso, eu vou usar a tradução do Devadatta Kali, que é uma tradução muito, muito boa. E lá no capítulo 5 do Devi Mahatmya, aparece um hino de louvor a Devi que a caracteriza, né? Então, observe que esse hino de louvor ele já ocorre depois que o comerciante e o rei são acolhidos pelo sábio, depois que o sábio conta a história de várias batalhas que a Devi teve contra os Asuras, e aí a Devi vence esses Asuras, e depois de vencer os Asuras, os Devas falam ou um hino que está justamente no capítulo 5. E eu vou citar só alguns versos para comentar rapidamente. Aí diz: Deva Uchuhu Namo Devye Mahadevye Shivaye Satatam Namaha Namah Prakrtye Bhadraye Nyatav Prantasmatam. Aí vai repetir várias coisas, aí lá na frente ele vai dizer: Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshanti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. Então, eu não vou recitar tudo aqui, né, evidentemente, que aí vai tomar muito tempo, mas eu trouxe isso apenas para vocês notarem que tem alguns trechos que se repetem, né? Ele vai falando, Ya Devi Sarva Bhuteshu, ou seja, aquela Devi que está na forma de todos os seres. E aí, após dizer que a deusa está na forma de todos os seres, ele menciona uma característica específica que ele saúda na Devi, em Devi, né? Então, por exemplo, ele diz, a Devi que está em todos os seres e é chamada de Vishnu Maya, ou seja, o poder de Vishnu. A Devi que está em todos os seres e é vista como sendo a consciência. A Devi que habita em todos os seres na forma da inteligência. A Devi que habita em todos os seres na forma do sono. A Devi que habita em todos os seres na forma da fome e etc. E aí várias características vão sendo listadas, e uma coisa que pode chamar a atenção é o fato de que as características, né, ou as qualidades que estão sendo citadas não são apenas coisas que nós poderíamos considerar boas, mas também coisas que nós consideramos ruins, né, como a fome e o sono, por exemplo. Então, como a Devi habita em todos os seres, não faria sentido aquela que habita em todos os seres ter apenas características que nós consideramos boas.
Porque se ela habita todos os seres, e há seres que têm características que nós, veja que eu estou sempre enfatizando, que nós consideramos como boas. Porque para Devi não há uma característica boa ou uma característica ruim. Porque ela é tudo. Então não há diferença. Então, o Devadatta Kali, em seu comentário, ele nos diz que essa parte, essa porção central do hino, que ocorre no capítulo 5, consiste de 21 shlokas aparentemente idênticos, porque eles têm um padrão parecido, que ele repete Namastasya, 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 etc. Mas só que ele vai apresentando palavras que caracterizam a forma da Devi. E esse trecho do Devi Mahatmya, ele ficou conhecido como a Paradita Stuti, porque ele é um stuti, que é um stuti, ele tem um significado similar ao sukta, né? É um elogio, stuti é um elogio, e a Paradita é um dos nomes da Devi, de Durga, que significa aquela que é inconquistável, aquela que não pode ser conquistada. Agora, logo no início, a Devi é caracterizada, né, ou qualificada pelo texto, como aquela que é vista como Vishnu Maya e que habita todos os seres. E Vishnu Maya é o poder criativo que é inseparável e, de certa forma, ele é o poder último do absoluto autoluminoso, Vishnu Maya. Então, Vishnu Maya é um poder triplo consistindo daquelas três qualidades que nós conhecemos, né? Dos gunas, né? Tamas, Rajas e Sattva. Sendo que o Tamas seria um poder de encobrir ou de encobrimento, um poder que esconde. O Rajas seria um poder que é Vikshepa, ou seja, que ele projeta. E o Sattva seria um poder de conhecimento, Jnana Shakti. Então, observe o que eu estou querendo enfatizar com isso, é que no Devi Mahatmya, evidentemente como é um elogio, né, a Devi, ela é colocada numa posição elevada em relação ao universo, e aí ela é qualificada como sendo o poder que tanto esconde quanto revela, ou seja, ela é Vishnu Maya, e ela também é entendida como a consciência que permeia todos os seres. Então, esse texto, ele caracteriza a Devi também como sendo a fome, como sendo o sono, como sendo a morte, como sendo a vida e etc. E isso é importante, é importante para nós contemplarmos essas características da Devi, porque isso pode servir para que nós possamos ter um pouco mais de equanimidade nas situações da vida. Quando nós entendemos que tanto aquilo que nos aflige quanto aquilo que nos dá satisfação é a própria manifestação da Devi que está ocorrendo em nossa vida. Então isso pode nos trazer a equanimidade necessária para lidar adequadamente com as situações do dia a dia. A contemplação sobre esse hino especificamente, né? Do Aparadita Stuti que ocorre no Devi Mahatmya. Então, agora eu vou passar para o próximo trecho, né, que eu escolhi para a gente conversar hoje, que é um trecho do Devi Sukta. Então, como eu falei, o Devi Sukta é um hino védico que ocorre na quarta Taitiriya da Aranyaka Upanishad, na Prapataka 10, ou seja, capítulo 10, Anuvaka 2, seção 2 do capítulo 10. E aí, eu vou cantar apenas o verso de interesse aqui, né? Não vou recitar o verso inteiro. E ele diz assim: Ta naknivarnam tapassa jvalantim vairo janim karma paleshu jushtam Durgang devigam sharanamam prapatye sutarasitarase namaha. E aí, esse
Durga Sukta, ele foi, como eu já mencionei, foi comentado por Sayanacharya, e eu peguei aqui o comentário do Sayanacharya especificamente para este verso. E ele diz, aí ele vai pegar cada parte e vai explicar parte por parte. Então, o trecho referente a Durga Devim Aham Sharanam Prapatye. O que é que isso quer dizer, segundo Sayanacharya? Naquela conhecida em todos os kalpas e nos mantras shastras, nessa Durga eu tomo refúgio. Então, observe que esse é o terceiro mantra do Durga Sukta, mais ou menos, acho que é o terceiro mantra. E no terceiro mantra, o Durga Sukta, né, ou quem está recitando o Durga Sukta, ele diz que toma refúgio naquela que é conhecida em todos os mantras shastras. Então, quem é essa que é conhecida em todos os mantras shastras? Durga. Durga, que em breve nós vamos ver uma das explicações possíveis para esse nome. E aí, ele logo, o texto, o mantra começa com Tam Agnivarnam. E Tam Agnivarnam tem como é que eu diria? Um pronome, Tam, e tem Agnivarnam. Agnivarnam é um adjetivo que se refere a Durga. Então, nessa palavra, Agnivarna, provavelmente alguns de vocês já devem estar percebendo que ela é uma palavra composta por Agni e Varnam. Varnam, nesse contexto, significa cor. E Agni, como nós sabemos, é o fogo. Então, Agnivarnam é a cor, como está aqui no caso no feminino, aquela que é da cor do fogo. Tam Agnivarnam, aquela que é a cor do fogo. Então, eu me refugio naquela que é conhecida em todos os mantras shastras e é da cor do fogo. Aí ele continua. Tapasa Jwalantim. Tapasa Jwalantim. Tapasa é uma palavra que nós conhecemos mais frequentemente na forma tapas, mas aqui tapasa está declinado, né, no terceiro caso, singular, ou seja, pela própria ascese, né, tapas, ascese, tapasa, pela própria ascese ou com ascese. Jwalantim. Jwalantim significa Asmat Chanda Hantim. Asmat Chanda Hantim. E observe que essa explicação que o Sayanacharya está dando para Jwalantim, ele não está dando uma tradução literal de dicionário. Né? Se você pegar essa palavra Jwalantim e colocar no dicionário, você não vai encontrar essa explicação. Ele está fazendo um comentário. Então, Asmat Chanda Hantim, Asmat, que é o sexto caso, né, de Aham, né? Ou seja, de nós. Chanda quer dizer desejo e Hantim é destruidora. Então, Jwalantim é a destruidora dos desejos. E Tapasá mostra por qual instrumento esses desejos são destruídos. Então, Tapasá Jwalantim é a destruidora dos desejos pela ascese. Então, Durga é aquela que destrói os nossos desejos, asmat, né? Não é qualquer desejo, é asmat, os nossos desejos, pela ascese. Aí continua. Aí eu vou sempre retomar para pegar o ritmo, né? Tam Agnivarnam Tapasa Jwalantim Vairochanim. Aí Vairochanim. Vairochanim significa ela é Vairochanim. Vairochanim observe que Vairochanim é uma palavra derivada de Virochana. Virochana é um dos nomes do Sol, é um dos nomes de Surya. Né? Então, Vairochanim é como se dissesse a Surya, né? A pessoa que a feminina, né? A mulher que é a Devi, que é Surya. E aí, ela é Vairochanim, que é o feminino de Virochana, que é um dos nomes de Sol, de Surya. Por quê? Aí Sayanacharya vai nos dizer que ela é Vairochanim porque ela brilha como o sol, né? Visheshena Rochate.
Swayameva, né? Visheshena é de modo especial, né? Especialmente. Rochate é brilha e Swameva apenas por si mesma. Então ela brilha por si mesma. Então se ela brilha por si mesma, nós podemos dizer que ela é como o sol. Por quê? Porque o sol brilha por si mesmo. Então por isso que ela é Vairochani, brilha por si mesma. E observe aqui o que eu vou adicionar, além do que o Sayanacharya está mencionando, que aqui há ele está apontando indiretamente para algo que foi dito no Devi Mahatmya, o que é dito no Devi Mahatmya. Que no Devi Mahatmya, no que a gente já leu hoje, diz que a Devi é a consciência, ou está na forma da consciência. E quando eu digo que ela é Vairochanin, ou seja, que ela é como o sol porque brilha por si mesma, essa é uma referência simbólica ao fato de que ela é a consciência. Porque a consciência brilha por si mesma. Por que nós dizemos que a consciência brilha por si mesma? Porque não é necessário outro ser consciente para lhe fazer entender que você é consciente. A sua consciência é autorrevelante ou autorrevelada. Você não precisa que outra pessoa lhe diga que você é consciente, porque você está consciente disso. Então, se a consciência é autorrevelada, aí nós usamos essa metáfora do sol, da luz, para dizer que a consciência brilha como o sol. Então, se Durga é a consciência e a consciência é autorrevelada e brilha por si mesma, então Durga é o sol, ou é como o sol, né? Virochanam, sol, Vairochanim, o feminino de sol. Viu? Aí continuando, vai ter mais um trecho, que aí esse eu vou conectar novamente com o Devi Mahatmya, que ele vai dizer na continuação, ó. Ta Magnivarnam Tabassa Jalantim Vairochalim Karma Palesho Justam. Aí, Karma Palesho Justam. Karma Palesho Justam. Karma, nós sabemos, né, que são as ações. Pala são os frutos das ações. Palesho é o locativo de pala, ou seja, nos frutos, nos frutos da ação, karma palesha, nos frutos da ação. O que é que acontece? Justam, né? Ela é servida, amada, adorada. Justa, né? Mas por quem? Aí o Sayanacharya adiciona que ela é justam upasakeihi sevitam. Ou seja, justam significa upasakeihi sevitam, servida pelos upasakas, por aqueles que fazem a contemplação e a meditação em Durga. Então, o que é que acontece com aqueles que contemplam Durga? Karma palesho. Ou seja, aí ele diz, o que é que significa esse karma palesho? Swarga, pashu, putra, adisho, nimitta puteshu. Isso quer dizer que esses frutos de ação que o Durga Suktam está se referindo, segundo o Sayanacharya, são de 3 categorias, a começar, na verdade, a Adishu, né? A começar por 3 categorias. Swarga, Pashu e Putra. Swarga é o que a gente poderia traduzir como um paraíso, né? Um lugar em que, eu não vou dizer que o sofrimento é completamente eliminado, mas que grande parte do sofrimento não está nos afetando. Seria o Swarga. Pashu, aqui, Pashu significa animais, vacas, bois, etc. Mas aqui está significando, não é que você vai contemplar Durga e vai ganhar vacas em troca. Não. Aqui ele está se referindo a bens materiais, a boas condições financeiras. E Putra. Putra são filhos. Na tradição indiana, né, filhos são sinais de prosperidade. São sinais de prosperidade e são importantes para manter a tradição viva em que as gerações atuais, elas, vou falar assim, elas rezam pelas almas, né? Se é que a gente pode falar assim, elas rezam pelas almas dos antepassados, elas oram pelos antepassados. Então, por isso que os filhos são importantes.
também. Né? A gente poderia até fazer uma conexão contemporânea com o momento que nós vivemos na sociedade brasileira e dizer que até hoje no Brasil provavelmente ter filhos também é um sinal de boas condições financeiras, né? Devido a todos os gastos envolvidos e a necessidade de boas finanças familiares para você ter muitos filhos. Se você quer ter muitos filhos, você precisa de ter boas finanças familiares. Então, ter filhos seria um sinal de prosperidade também hoje, por esse motivo. Então, aí qual a conexão, né, que existe entre esse trecho do Durga Suktam com o Devi Mahatmya? Lembra que lá no Devi Mahatmya, como eu mencionei anteriormente, dois personagens, um comerciante e um rei, eles perdem várias coisas, né? Perdem suas riquezas, perdem o seu reino, a família trai, os colaboradores, né? Os ministros do rei o traem, e aí eles perdem tudo e vão para a floresta. Então, eles estão numa situação de sofrimento, que eu diria prático, né? Sofrimento palpável do dia a dia. E o Durga Suktam, ele vem nos dizer que aquele que contempla a Devi, aquele que contempla Durga, ele recebe, né? Quando Durga é satisfeita, ele recebe Swarga, Pashu, Putra. Né? Ele recebe Moksha, ou seja, a libertação. Ele recebe condições materiais suficientes para ele ter uma vida razoável. E filhos, né? E esses filhos a gente poderia até também relacionar com boas condições familiares. Boas relações entre os familiares. Aí, continuando, essa foi a primeira parte do mantra, né? A segunda parte ele vai dizer Durgam Devigam Sharanamaham Prapatye Sutarasitarase Namaha. Aí esse Durgam Devigam Sharanamaham, ele foi o que ele começou, né? Ele já começou por aí, quando eu expliquei no início. Que ele está tomando refúgio naquela que é conhecida em todos os mantras shastras. Aí a segunda parte, Sutarasitarase Namaha. Aí o Sayanacharya vai nos dizer, Sutarasi vem de Sushtu, que é bem elogiada, muito bem elogiada. Aí, quando ela é bem elogiada, o que é que acontece? Sushtu samsara tarane reto devi. Reto vem de retuhu, aí porque vem o devi depois, esse uhu fica o e etc, regra de Sandhi. Mas retuhu é causa. Causa de quê? Samsara tarane. De tarane, ou tarati, no caso, no Parasmepada, tarati é cruzar. Tarane é no Atmanepada, ou seja, aquela que cruza, né? Ela cruza. Ela cruza o quê? Ou ele cruza o quê? O samsara. Então, quando a Devi é satisfeita, né, aqui no contexto, pela recitação e contemplação do Durga Suktam, ela se manifesta como a causa para cruzar o samsara, ou como o instrumento de cruzar o samsara. E agora o nome Durga, ele começa a fazer sentido e nós começamos a chegar numa resposta para a pergunta quem é Durga, né? Durga é justamente aquela que ajuda a cruzar o oceano do samsara, ou que ajuda a cruzar as dificuldades. Então essa palavra Durga, né, ela tem duas sílabas. Dur aparece muito na palavra Durga, né? Então aquele Dur de Durga é o mesmo Dur de Durga, mas que por questões de gramática, em vez de a gente de escrever Dur, vai escrever Dur, né, com Ran. E esse Ga é da mesma raiz vem da raiz Gam, que significa Gachati, que significa ir. Então, é aquela que auxilia, Durga, então é aquela que auxilia a cruzar a dificuldade, a cruzar o oceano de Sansara. Tarase vem de Taratriatiei, ou isso, Taratriatiei, segundo Sayanacharya. E Taratriei significa aquela que recebe. Recebe o quê? Namostu,
que é de Namaha Astu, ou seja, saudações sejam, né, que é o imperativo, saudações sejam dadas àquela que recebe esses elogios, que é a Devi ao qual esse texto se refere. Então, nesse mantra do Durga Sukta, nós vimos que Durga é aquela que é elogiada em todos os mantras Shastras. Durga é similar ao Sol, porque brilha por si mesma, porque ela é a consciência. Durga, quando contemplada e satisfeita, ela concede os frutos das ações da ascese praticada pelo sadhaka, e esses frutos das ações, eles envolvem tanto o paraísos celestes, quanto bens materiais, quanto boas relações com a família e com os amigos. E Durga, quando satisfeita pelo sadhaka, ela o ajuda a cruzar o oceano do Sansara, né? Sutarasi Tarase Namaha, né? A saudação é aquela que me ajuda a cruzar o oceano do Sansara. E agora, como nós já estamos nos aproximando para um significado da palavra Durga, eu vou trazer 2 shlokas do Brahma Vaivarta Purana, que dizem assim: Deitya nashartana vachano dakaraf parikirtitaha ukaro vignanashasya vachako devasammataha reporoga ginavachano gascha papa ginavachakaha vayashatru ginavachakaraf parikirtitaha. E aqui, esse Brahma Vaivarta Purana, esses 2 shlokas, eles vão explicar letra por letra as letras que compõem a palavra Durga. Então, ele diz: Deitya nashartha vachano dakaraf parikirtitaha. Aí, dakaraha é como a gente chama o da, né, de Durga. Dakara, a letra da é descrita como o som com propósito da destruição dos Daityas. Daitya Nashartana. Daitya Nasharta, né? O D de Durga é a letra que destrói os Daityas, ou Asuras, né? Aí podemos chamar de várias formas, né? Os demônios, os espíritos maléficos, as energias más, as negatividades, etc. Então, D de Durga é o som responsável por destruir essas negatividades. Aí, o Karo Vignanashasya Vachako Devasammataha. A letra U, o Karo, né, o Karaha, é, segundo os Vedas, Vedasammataha, o som da destruição dos obstáculos. Então, o D destrói as energias ou as negatividades, e o U destrói os obstáculos. Aí, reporoga ginavachano gascha papa ginavachakaha. Repa, a letra R, nós chamamos em sânscrito de repa. Então, repa é o som destruidor das doenças. Então, nós já temos, eu vou sempre repetir, recapitulando para a gente memorizar. O D destrói as negatividades, o U destrói os obstáculos, e o repa, o R, destrói as doenças. Aí, Gascha Papa Ginavachakaha. O Ga, que é o Gaha, é o som destruidor dos papams, né? Destruidor dos frutos negativos das nossas ações, ou dos frutos das nossas ações negativas. E, por fim, o A, Bhayashatru Ginavachaschakaraf Parikirtitaha. O A é descrito como um som que destrói o medo e os inimigos. Então, só o fato, né, por esse texto, só o fato de nós contemplarmos o som Durga, né, nós repetirmos esse som, contemplando seu significado, nós vamos ter eliminação das negatividades, eliminação dos obstáculos, eliminação das doenças e eliminação dos papams e eliminação dos inimigos. Então, em resumo, essa seria, de forma bem resumida, né,
Quem é Durga? Então eu mencionei quem é Durga nos Vedas, quem é Durga nos Puranas, especificamente no Devi Mahatmya, e quem é Durga no Brahmavaivarta Purana, que é outro texto que, embora seja Vaishnava, como eu já mencionei, ele também trata de Durga. Então, isso é o que eu havia planejado para hoje, espero que tenha sido proveitoso. Eu não sei o próximo passo. Então, relembrando, né, em que contexto esse Aparadita Institute ocorre, né? Dois sábios não, duas pessoas, um comerciante e um rei perdem todas as suas posses, brigam com a família, etc., vão para a floresta. Lá eles encontram um sábio, e esse sábio os recebe e vai contar uma história para eles. Essa história é o Devi Mahatmya. E aí no Devi Mahatmya ocorre uma batalha entre os Devas e os Asuras. Os Devas não conseguem vencer os Asuras e aí eles pedem a ajuda da Devi. A Devi se manifesta a partir da energia da Shakti de todos esses Devas e entra em batalha contra os Asuras. Ela vai vencendo algumas batalhas ao longo da história, mas quando algumas dessas batalhas que são vencidas, os devas, eles recitam elogios para Devi. E um desses elogios é o Aparadita Stuti, que ocorre no capítulo 5. E aí o Aparadita Stuti, ele diz assim: Deva Uchuho Namo Devye Mahadevye Shivaye Satatam Namaha Namah Prakrutye Bhadraye Nyatash Pratas Matam Radraye Namo Nityaye Gauriye Dhatriye Namo Namaha Jyotisnaye Chenduropirne Sukhaye Satatam Namaha Kalyanye Pranatam Vritye Siddhye Kurmo Namo Namaha Nairitye Bhubhritam Lakshme Sharvanye Te Namo Namaha Durgaye Durga Paraye Saraye Sarvakarnye Kyatye Tatheva Krishnaye Dhumraye Satatam Namaha Atsamyati Ravdraye Natastasye Namo Namaha Namo Jagat Pratishtaye Devye Krutye Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Vishnu Mayet Shabdita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Chitta Nitya Vidhiyate Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Buddhiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Nidraropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Kshuddharopena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Chayaropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Shaktiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Trishnaropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Kshantiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhutesho Jatiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Lajjaropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Shantiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddharopena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Kantiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Ropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Vrittiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Smritiropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Dayaropena Samsthita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Tushtiropena
rupena samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Ya Devi sarva bhuteshu matre rupena samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Ya Devi sarva bhuteshu bhranti rupena samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Indranam adhisthati bhutanam chakhileshu ya bhuteshu satatam tasyai vyaptyai devyai namo namaha. Chitirupenya kritsnam etat vyapya stita jagat. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Stasurefi purva bhishta samshraya tatha surendrena dineshu sevita. Karotu sanush baheturesh Shvareshu bhani bhadrani abhihantu chapadaha. Ya sampratam chodata tetyatapteirasma bhirisha chasureir namasyate. Ya chasmrita takshanam eva hantina sarva pado bhakti vinamaramurti vihi. Então isso é uma paradita stuti. Então algumas coisas eu repito, gente, para a gente ir relembrando e memorizando, certo? Ele ocorre no capítulo 5, após uma das batalhas da Devi. E ele é uma lista, é praticamente é como uma ladainha, né? É uma lista de características ou de qualidades que os devas percebem na Devi. Aí que qualidades são essas? Então, que ela é vista Maya, que ela é a consciência, que ela é a inteligência, que ela está na forma do sono, na forma da fome, na forma da sombra, na forma do poder, na forma da sede, na forma do perdão, na forma da ordem, na forma da modéstia, na forma da paz, da fé, do amor, da sorte, da atividade, da memória, da compaixão, do contentamento, da mãe, do erro, dos elementos que chegam, das informações que chegam pelos órgãos dos sentidos. E observe que nessa lista, tanto a coisa, e aí eu estou repetindo, né, há características que a gente poderia considerar, por exemplo, nossa, por que a Devi tem que estar na forma da sede e da fome? Como não, né? Como não está na forma da sede e da fome? Se ela é tudo. Né? Se o próprio verso, se o próprio Stuti diz que ela é Sarva Bhuteshu, está na forma de todos os seres, de tudo que existe. Então, se ela está na forma de tudo que existe, evidentemente tem que estar na forma da fome, da sede, da tristeza, da dor, do sofrimento, da guerra, da paz, de tudo. Não há nada em que ela não esteja. Ela permeia todo o universo, todas as características do universo. A Devi está em tudo. Então, o Devadatta Kali, ele faz alguns comentários nesses trechos, e ele diz, por exemplo, em relação ao trecho dos shlokas 20 a 22, que é onde se fala que ela está na forma da inteligência, ele diz que ali a palavra que está em sânscrito, que é traduzida como inteligência, é buddhi, certo? E buddhi é o instrumento de inteligência. É o instrumento que discerne, que duvida, que determina, que raciocina, que deseja, embora ele seja uma manifestação limitada da consciência, ela é a faculdade mais elevada da mente humana e possui o potencial, o poder divino potencial de revelação. Então, essa é uma das formas que a Devi se manifesta, né? Alguém poderia questionar, né? Assim, a Devi está em tudo, mas ela está em mim? Claro, por que não? Você não faz, a não ser que você não faça parte do todo, né? Você seja algo que não faça parte do todo. E aí alguém poderia dizer, nossa, mas como é que uma Devi, se ela está em mim, por que eu não percebo isso? Por que eu sou esse ser tão limitado, sofredor, mesquinho, ruim? Por que eu não vejo essas características que seriam boas em mim? Porque mesmo essas características que você julga como más, é a própria Devi se manifestando. Então, ela está em você.
E aqui especificamente, ele nesse trecho do 20 ao 22, quando ele fala de estar na característica está na característica da ela se caracteriza como Budi, né, como a inteligência. Esse poder de discernimento, né, por menor que seja, né, por menos que esteja que você ache que esteja pouco disponível para você, mas você tem algum poder de discernimento e de inteligência. E isso é a Devi se manifestando, entendeu? No capítulo um, o Medas é o sábio que acolhe o comerciante e o rei. Ele identifica Mahamaya com Yoga Nidra. Então, vejam que aqui, nesse próprio Aparajita Stuti, a Devi é caracterizada como um Vishnu Maya. E agora, Yoga Nidra. E esse Yoga Nidra é justamente, no contexto adequado, o nome que se dá ao sono de Vishnu, né? Aquela que é o poder que provoca o sono de Vishnu. Então, existe uma conexão clara entre Nidra, que é sono, e Yoga Nidra. Porque Yoga Nidra é como o sustentador do universo, por fazer uma das transições da manifestação para o ocultamento do universo. É o Yoga Nidra. Então, esse é um grande poder. Então, ela é um poder que projeta, né, internamente, se projeta externamente como universo, como ela se retrai quando o Yoga Nidra. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, na live, se alguém tiver alguma Enquanto isso, dúvida, e também que se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Agora, depois da palestra do Enes, a gente vai fazer a puja e é isso. Obrigadão, Enes. Gratidão.